Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Michael Maciel e nessa aula de hoje, a aula de número 22.2, é uma aula de revisão de conteúdos, aquela aula que a gente vai resgatar os conceitos da aula passada, tudo bem? E fazer questões também para poder exercitar. Bom, olha só, na aula de hoje a gente vai falar sobre física nuclear, ok? Nessa física nuclear, você vai ver o quê? Que ela tem aplicações, esse novo ramo da física que estuda as radiações, ela vai ter aplicações. O início da física nuclear, ele é um início que tem um certo estereótipo, ele é muito vinculado à parte bélica. Então, quando se fala de física nuclear, o pessoal vai pensar em meios bélicos, fazer bombas, né? Então, mas atualmente esse é um conceito que não é mais moderno, ok? Por quê? Tem países que ainda fazem enriquecimento com finalidade bélica, mas a física nuclear hoje ela está direcionada ali para a medicina, né? Ela está relacionada também para a cosmologia, tudo bem? Ela tem outras aplicações, ela se ramificou, pessoal. Então vamos nessa, manda na tela. Olha só, a física nuclear, pessoal, ela estuda as propriedades, propriedades e interações dos núcleos atômicos, ok? Essa física nuclear, ela estuda os mecanismos básicos das reações nucleares com nêutrons e outros núcleos. Na natureza, você vai ter a força nuclear fraca, tá? Essa força nuclear fraca, ela produz o decaimento do elétron, né, emitido no núcleo. Então vai ter o decaimento. Você vai ter a força nuclear forte, e essa força nuclear forte, ela é responsável por manter as partículas do núcleo unidas, mesmo que tenham cargas elétricas iguais, ok? Então vem aqui comigo rapidinho. Na natureza nós classificamos as forças, em quatro forças, ok? Então vamos lá, as quatro forças. Você vai ter a força gravitacional, certo? Aquela força que faz os objetos caírem, tá? Os objetos caem. Por que eles caem? Força gravitacional. Por que a Lua está girando ao redor da Terra? Por que a Terra está girando ao redor do Sol? Força gravitacional, tá? Então você vai ter a força gravitacional, você vai ter a força eletromagnética, ok? Vai estar relacionado com bobinas, induções, com os ímãs. Aí você vai ter a força nuclear fraca, a do decaimento nuclear, e você vai ter a força nuclear forte, relacionada com o fato de que o núcleo atômico ele vai conseguir ficar junto. Aí você fala, mas qual é a dificuldade de deixar o núcleo atômico junto? A dificuldade, pessoal, está no fato de que dentro do núcleo você tem partículas positivas, prótons são positivos. E dentro da física, o positivo com positivo, lá na eletrostática, não deveria se repelir? Sim. E por que então que o próton e o outro próton dentro do núcleo, eles não vão embora, não se repelem? Exatamente porque existe uma força também agindo sobre eles a ponto de mantê-los no núcleo. Aí essa força você chama de força nuclear forte. Vamos nessa, pessoal? Manda na tela. Olha só, a radioatividade ela pode ser classificada como uma radioatividade natural ou também pode ser chamada de espontânea, ok? É a que se manifesta nos elementos radioativos e nos isótopos que se encontram na própria natureza, tá? Então assim, eu não preciso fazer nada, esse material radioativo já está na natureza, ok? Mas eu também posso ter a radioatividade artificial ou induzida. É a que é provocada por transformações nucleares artificiais, ok? Então aqui temos essa representação aqui, núcleo instável. Esse núcleo, enquanto ele estiver estável, ele vai estar liberando radiação, ok? Aí ele vai criar outro núcleo, ok? Esse outro núcleo, se ele também estiver instável, ele vai continuar liberando radiação. Mas se esse outro núcleo estiver estável, ele vai cessar a radiação, ok? Não vai ficar mais emitindo essa radiação. Sobre o decaimento radioativo. À medida que a radiação é emitida, o átomo se desintegra, o que resulta na sua transformação, pois é o número atômico que determina o elemento químico. O tempo que essa desintegração do elemento leva para reduzir a sua massa pela metade é chamado de meia-vida ou período de semidesintegração, ok? Então vamos lá, esses núcleos, se ele continuar estável, é estável, continua estável. Se ele tem excesso de energia radioativa, ele pode ou emitir partículas, e aí vai emitir radiação alfa e radiação beta,
ou ele pode emitir energia. E se ele emitir energia, vai ser na forma de ondas eletromagnéticas, aí eu vou chamar o quê? Radiação gama, ok? Agora vamos lá. O tipo de radiação determina o poder de penetração na matéria. Então, nesse caso, eu tenho radiação alfa. É alfa, como que funciona? As partículas pesadas de carga positiva que desintegram no seu núcleo 2 prótons e 2 nêutrons. No caso, eu posso ter a radiação beta, ok? Essa radiação beta são o quê? Partículas de carga negativa que não contêm massa. E no caso, você vai ter a radiação gama, são ondas leves, altíssima frequência e que não possuem massa, ok? Então, nesse desenho aqui, nessa representação, manda no fundo aqui, no fundo, nessa representação, você vê que as radiações, elas têm um poder de penetração diferente, tá? Porque olha aqui, radiação alfa, ela só atravessa, chegou aqui na folha, parou. A folha foi suficiente para conter essa radiação. Agora eu vou ter a radiação beta, ela é um pouco mais intensa, então ela conseguiu atravessar a folha, mas ela foi contida pela placa metálica. A radiação gama, olha aí, a radiação gama ela é mais forte, né? Ela vai furar a folha, professor, atravessou a folha, atravessou o metal e parou aqui, na parede de concreto. Então perceba que cada tipo de radiação desse vai ter uma característica, uma particularidade que vai dizer até onde ela consegue ir, ok? Isso está vinculado com o tipo de onda, o poder de penetração, a quantidade de energia e a sua frequência. Vamos nessa, pessoal? Falamos ainda sobre rejeito, sobre o rejeito radioativo, ok? Esse rejeito radioativo vai ser o quê? Os resíduos, né, dos materiais compostos por elementos radioativos representam um grande risco à população, uma vez que podem provocar doenças como câncer, né? Os cuidados com os resíduos são indispensáveis para esse tipo de lixo, para que ele não contamine o meio ambiente ou ainda para que ele não resulte em acidentes nucleares. Aí você fala assim, nossa, professor, e na aula passada nós também falamos que houve uma sequência, né? Historicamente houve uma sequência de acidentes em usinas nucleares, né? No Japão, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, teve o caso do Césio, né, em Goiânia. Então, nossa, professor, existiu vários acidentes envolvendo esse tipo de energia, né, nuclear. O que faz para você parar para analisar se essa matriz energética realmente é uma opção, certo? Porque no Brasil você vai ter as hidrelétricas, as termoelétricas, a energia eólica, um sistema fotovoltaico. Então, analisando o risco que a energia nuclear, pode ter com relação a esses rejeitos, faz você pensar se de fato vale a pena investir nesse tipo de tecnologia. Agora sim, qual é a diferença de um país que enriquece um material radioativo só para produzir energia para um material que enriquece material radioativo para meios bélicos, ou seja, para produzir a bomba? Qual é a diferença? A diferença está simples. Quando você vai enriquecer um material radioativo para meios energéticos, por exemplo, para alimentar cidades e estados, você faz um controle, é uma reação controlada. Você vai controlando o nível de energia liberado para que seja uma energia simplesmente suficiente para que você possa aquecer aquela água que está na turbina, liberar o vapor e gerar energia. Então é um controle, é uma reação controlada. Agora, se você quer produzir para fins bélicos, eu vou criar a bomba, então é uma reação em cadeia, ok? E você não consegue controlar essa reação. Então a diferença básica vai estar entre um caso e outro, tudo bem, pessoal? Então vamos lá, manda na tela. Neste ponto, sobre o detalhe do rejeito, é você pensar assim, essa energia, ela produz alguma coisa, né? Esse tipo de matriz energética da física nuclear, energia nuclear ou ainda uma usina nuclear, ela produz energia, sim. O que ela manda de volta para o meio ambiente? Aí você chama de rejeito. Esse rejeito, ele é muito complexo porque ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser acompanhado, né, e isolado. Ou seja, você não pode despejar isso na natureza, não pode entrar em contato com as pessoas, certo? Requer um protocolo de cuidado maior, pessoal. Então, olha só, vem aqui comigo, agora eu vou dar um tempinho
e você vai fazer as questões, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, pessoal. Pronto, acabou o tempo. Você tentou fazer as questões? Acredito que sim. Espero que tenha acertado e agora nós vamos corrigindo passo a passo para ver a resposta, pessoal. Vamos lá. Questão 1. Em 1908, Ernest Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química pelo seu trabalho para determinar a massa e a carga elétrica das partículas alfa, beta e gama, que são emitidas pelos núcleos dos átomos de certos elementos radioativos. Analise as afirmativas abaixo, considerando que presta atenção, que o E e o ME sejam, respectivamente, a carga e a massa de repouso do elétron. Então vamos lá. Primeiro, a partícula alfa tem carga elétrica mais 4E e sua massa de repouso é de aproximadamente 7.340 ME, ou seja, 7.340 vezes a massa do elétron. Segunda afirmação, a partícula beta pode ter carga elétrica mais E ou E, e sua massa de repouso é igual à do próton, ou seja, aproximadamente 1.840 vezes a massa do elétron. Terceiro, a partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética. Não possui carga elétrica e sua massa é nula, ok? Então vamos lá, assinale a alternativa correta. Então temos as opções aí, né? Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras, somente a afirmativa 3 é verdadeira, somente a afirmativa 2 e 3 são verdadeiras, somente a afirmativa 2 é verdadeira e somente a afirmativa 1 é verdadeira. Vamos analisar. Então, olha só, primeira é falsa, né? Primeira afirmação é falsa. Carga positiva, né? Constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. Quebra de um núcleo de átomo radioativo, adquire carga positiva mais 2. Então, nesse caso, a primeira afirmação aqui, pessoal, ó, é falsa, tá? Ok. A segunda afirmação também é falsa. Carga negativa e massa da radiação beta é a mesma de um elétron, né? Que é 1.840 vezes menor que a de um próton, ok? A terceira afirmação é verdadeira, pessoal, tá? Por quê? A partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética, não possui carga elétrica e a sua massa é nula, ok? Então a terceira é verdadeira. Então, nesse caso, você vai marcar aí, ó, letra B. Somente a afirmativa 3 é verdadeira. Questão 2. Alguns exemplos de materiais podem ser utilizados, né, nos reatores de fissão nuclear. Por exemplo, né, por serem fissíveis, você pode fazer a fissão deles. Aí você tem o urânio e o chumbo. De acordo com o exposto, podemos afirmar que um material fissível é aquele que é capaz de originar, vamos ver, letra A, 2 ou mais núcleos atômicos menores, um núcleo atômico menor, 2 ou mais núcleos atômicos maiores, um único núcleo atômico maior e um único núcleo atômico igual. Então vamos lá. Volta, vem aqui comigo, manda no fundo. Vamos analisar aqui, ó. Como ele está falando aqui, ó, fissão nuclear, né? E átomos que podem ser fissíveis, tu vai pensar o seguinte, na natureza você pode juntar, né, 2 átomos ali para formar um só, e aí a esse átomo você vai chamar de fusão, mas também pode acontecer de você bombardear alguma coisa ali em um átomo, tornar ele instável e ele vai começar a ser quebrado, vamos dizer assim, a grosso modo, ele vai começar a ser quebrado em átomos menores, tudo bem? E esse processo vai liberar energia. Analisando essas opções, que o segundo caso é o caso da fissão, analisando as opções, pessoal, vamos ver as alternativas, vamos lá. Então, olha só, de acordo com o enunciado e a teoria relacionada com a fissão nuclear, um material fissível é aquele que, ao ser bombardeado por um nêutron,
tem o seu núcleo fracionado. Aqui, ó, fracionado. Quer dizer o quê? Dividido em pelo menos 2 novos núcleos, e claro que eles vão ser menores, né? Apresentando quantidade de prótons inferior, né, ao qual ele foi dividido. Não tem como eu dividir um átomo em 2 e os 2 serem maior, né, do que o átomo inicial, ok? Então, nesse caso, a alternativa aqui, ó, resposta letra A, né? Você vai originar 2 ou mais núcleos atômicos menores, tá? Letra A, pessoal. Questão 3. O acidente nuclear de Chernobyl revela brutalmente os limites dos poderes técnicos científicos da humanidade e as marcha-rés, né, que a natureza nos pode reservar. É evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas em direção às finalidades mais humanas. Então, Félix Guattari, As Três Ecologias, né? Esse é um texto do Félix Guattari, As Três Ecologias. O texto trata do aparato técnico-científico e suas consequências para a humanidade, propondo que esse desenvolvimento, vamos lá, letra A, defina seus projetos a partir de interesses coletivos. Letra B, guie-se por interesses econômicos, será? Prescritos pela lógica do mercado, será, pessoal? Letra C, priorize a evolução da tecnologia se apropriando da natureza. Letra D, promova a separação entre a natureza e a sociedade tecnológica. E letra E, tem a gestão própria, com o objetivo de melhor apropriação da natureza. Então, assim, tem questões aí, alternativas bem estranhas, né? Dá o que pensar. Então, é evidente que uma gestão mais coletiva se impõe para orientar as ciências e as técnicas, né? Em direção às finalidades mais humanas, pessoal. Então, olha só, a alternativa vai ser o quê? A letra A, ou seja, defina seus projetos a partir de interesses coletivos. Tudo bem, pessoal? Essa foi a letra A. Questão 4. A imagem a seguir traz uma representação do poder de penetração das radiações alfa, beta e gama, tá? Então aqui a gente tem uma folha de papel, ó, a mão humana, água, né, e concreto. Então aqui, ó, alfa está indo até o papel, beta atravessou o papel e parou na mão humana, a radiação gama atravessou o papel, atravessou a mão, atravessou a água e parou no concreto, e o nêutron, cadê? O nêutron atravessou o papel, atravessou a mão e parou na água, ok? Sobre essas radiações, marque a alternativa correta. Então, letra A. Sempre que o núcleo de um átomo emite radiação beta, um novo nêutron é formado no interior desse núcleo. Letra B. A radiação beta é composta por um único elétron, o que confere a ela uma carga positiva. Será, pessoal? Ó, elétron? Carga positiva? Letra C. As radiações alfa são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, o que confere a ela menor massa entre os tipos de radiação. Letra D. As partículas gama são radiações eletromagnéticas que não possuem carga elétrica e nem massa, ok? Radiação eletromagnética sem carga elétrica e nem massa. Letra E. Os nêutrons são partículas localizadas no interior do núcleo do átomo e apresentam uma massa menor do que a dos elétrons, né, presentes na eletrosfera. Então vamos analisar aqui. Olha só. Temos aqui, ó. Letra A. A emissão de radiação beta promove a formação de um novo próton no interior do núcleo do átomo, ok? Letra B. As radiações beta apresentam o quê? Carga negativa, tá? Então apresenta carga negativa. Letra C. As radiações alfa são as de maior massa, ok? Então por isso, ó, não é a letra A, não é a letra B e não é a letra C. Letra D. A partícula gama é um fóton de radiação eletromagnética. Não possui carga elétrica e sua massa é nula. Então, portanto, pessoal, a resposta aqui é a letra D. E só olhando a letra E, os elétrons são as partículas de menor massa, né, que compõem um átomo. Então, por isso não é a letra E. Vamos lá, pessoal. Questão Enem. Em medicina nuclear, emprega-se o isótopo 131 do iodo no diagnóstico de disfunções da glândula tireoide.
Com relação aos produtos de decaimento radioativo do isótopo 131 do iodo, partícula beta e radiação gama, e ao funcionamento da glândula tireoide, assinale o que for correto. Primeira afirmação, a glândula tireoide é uma glândula endócrina que controla fundamentalmente o metabolismo celular. E isso aí é verdade, né, pessoal? É verdadeiro, tá? Um conhecimento lá de biologia. Segunda afirmação, a radiação gama é menos energética do que a radiação ultravioleta, tá? E aí, ó, é falso, porque a radiação gama ela é mais energética do que a radiação ultravioleta, capaz até de ionizar a própria matéria, tá? Então, a segunda é falsa. As partículas beta possuem uma carga elétrica, olha só, isso é verdadeiro. 8. A radiação gama está contida no espectro eletromagnético e não possui carga elétrica. Então, olha só, é verdadeiro. E a 16, a glândula tireoide não absorve iodo e nem produz ou secreta hormônios. Está estranho, né? Então, isso aqui é falso. A glândula tireoide, ela absorve o iodo e ela secreta hormônios, tudo bem? Então, olha só, em seguida, marque a alternativa correspondente ao valor da soma dos itens. Então, assim, somando os itens, pessoal, vamos ter, ó, vamos ver aqui, vamos ter, ó, 1, né? Mais 4, mais 8, né? Isso vai te dar o quê? 13. Resposta, pessoal, letra E. Tudo bem? Vem aqui comigo. Olha só, essa foi a nossa aula de revisão de conteúdos, pessoal. Tá? E fizemos aí as questões para fixação, espero que você tenha entendido, que tenha acertado, ok? E olha só, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.